Você já reparou como às vezes as pessoas mais cruéis, egoístas e manipuladoras parecem ser justamente as que mais vencem na vida? É como se o mundo funcionasse ao contrário do que nos ensinaram, como se a bondade fosse punida e a frieza premiada. Mas por que isso acontece? O que há de tão poderoso naqueles que parecem não ter nenhum valor moral? Será que estamos interpretando tudo errado? Nietzsche, o filósofo que mais incomodou seu tempo e talvez o nosso também, acreditava que sim, que a maneira como enxergamos o bem, o mal, o sucesso e o fracasso está completamente contaminada por ilusões reconfortantes, ilusões que no fundo nos tornam mais fracos. E se a virtude, como aprendemos, não for suficiente para vencer, e se a própria ideia de que o bem triunfa no final for parte de um enredo inventado para nos manter passivos, este vídeo não é um convite ao cinismo, nem uma ode aos tiranos. É uma jornada filosófica e profundamente humana para entender por que as piores pessoas parecem vencer e o que você pode fazer com esse desconforto. Nietzsche não vai te confortar, ele vai te provocar, vai tirar suas muletas e desafiar você a criar o seu próprio caminho. Ao final desta jornada, você terá uma nova lente para enxergar o poder, a moral, a dor e o sentido da sua própria existência. Mas atenção, essa lente não perdoa ilusões. Está pronto? Então vamos entrar na toca do coelho. Desde pequenos aprendemos que se formos bons, o universo nos recompensará, que a justiça é quase uma lei natural e que tudo volta, o bem com o bem, o mal com o mal. Mas e se isso for apenas uma construção reconfortante contada para domar o caos da vida? Nietzsche via a moral tradicional como uma invenção, não uma verdade eterna. Para ele, a virtude ensinada pelas religiões e pelas instituições não era um ideal de força, mas uma forma sutil de submissão. A promessa de recompensa para os bons seria, na verdade, uma maneira de controlar os instintos mais profundos do ser humano. Jung complementa esse pensamento ao apresentar o conceito de neurose moral, um estado psíquico em que a pessoa está tão obcecada em ser boa, correta e justa, que se desconecta de si mesma. Ela se reprime, se culpa, se torna rígida. Vive para ser aprovada, não para ser autêntica. Isso não é bondade, é medo. Quantas vezes você deixou de se posicionar por receio de parecer duro demais? Quantas vezes aceitou o inaceitável porque queria ser visto como alguém elevado? A bondade que nasce da culpa é disfarce. A ética que teme o conflito é armadura. E a moral que sufoca a espontaneidade é prisão. Pergunte a si mesmo, sua ética é fruto de consciência profunda ou de medo de ser excluído? Você age com integridade ou com cautela para não desagradar? Essa não é uma crítica à compaixão. Pelo contrário, é um chamado para que a sua compaixão não seja um mecanismo de fuga, e sim uma escolha consciente, livre de ilusões. Porque se a sua bondade depende de ser recompensada, ela não é bondade, é barganha. Nietzsche não via o poder como algo necessariamente maligno, nem como um instrumento exclusivo dos tiranos. Para ele, o poder é uma força vital, uma pulsação interna que move tudo o que vive. Desde uma planta que cresce em direção ao sol, até um artista que desafia o senso comum com sua arte. O problema não é o poder em si. O problema é o que fazemos com ele, ou pior, quando fingimos que ele não existe. Muitas pessoas se iludem acreditando que a vida é regida por justiça, mérito ou equilíbrio. Mas Nietzsche via o mundo como um campo de forças. Não vence quem é mais justo, vence quem é mais decidido, quem impõe sua vontade, quem molda o mundo à sua imagem sem pedir permissão. A verdade para ele não é um ideal universal a ser alcançado. É um risco, uma ameaça. Porque quando você diz a verdade sobre você, sobre os outros, sobre a vida, você incomoda. Você rompe com o que é confortável. Você tira os outros da anestesia. E é por isso que muitos preferem as mentiras reconfortantes. Preferem acreditar que o sistema é justo, que o bem sempre vence, que tudo acontece por uma razão. Mas o mundo não funciona com base na justiça. Ele responde à vontade, à clareza. Nietzsche não dizia isso para te desanimar. Ele dizia isso para te libertar, para que você pare de esperar que o mundo funcione como um conto de fadas e comece a agir como alguém que entendeu que tudo que é vivo busca se expandir. A pergunta é, você está usando sua força para criar ou para se esconder atrás de ideais que te mantêm pequeno? De onde vem a moral que seguimos hoje? Nietzsche investigou essa questão com a precisão de um arqueólogo da alma. Em sua obra A Genealogia da Moral, ele traçou as origens daquilo que chamamos de bem e mal.
E o que encontrou foi desconcertante. Para ele, a moral tradicional, aquela que enaltece a humildade, a obediência, o sacrifício, não nasceu da grandeza, mas do ressentimento. Dos fracos que, incapazes de afirmar sua força, passaram a demonizar os fortes. Era uma vingança simbólica. Aqueles que não podiam dominar no mundo real, passaram a dominar no mundo das ideias. Criaram valores que favoreciam sua posição de submissão. Reescreveram as regras do jogo moral para que suas limitações parecessem virtudes. O guerreiro, antes admirado por sua coragem, passou a ser visto como cruel. O criador, antes exaltado por sua ousadia, passou a ser rotulado de arrogante. A força virou pecado. A fragilidade virou santidade. Mas essa inversão tem um custo. Ela nos afasta da vida real. Nos ensina a temer nossos próprios impulsos, a desconfiar da nossa potência. Quantas vezes você já se pegou diminuindo suas ambições para não parecer egoísta? Ou reprimindo sua expressão por medo de parecer orgulhoso? Nietzsche não está dizendo que devemos glorificar a brutalidade, mas sim que precisamos desconfiar de toda moral que exige que a gente negue quem é para ser aceito. A pergunta que ele nos deixa é simples, mas perturbadora. Será que os valores que você defende são realmente seus? Ou foram criados por alguém que queria te manter pequeno? Vivemos em sociedade, e isso em si não é um problema. O problema começa quando a necessidade de pertencimento se transforma em medo de ser quem se é. Nietzsche via o instinto de rebanho como um dos maiores inimigos da autenticidade. Ele acreditava que a maioria das pessoas prefere seguir o fluxo do grupo, mesmo que isso custe a própria verdade, porque ser diferente é arriscado. Ser livre exige coragem. O rebanho pune quem ousa, quem pensa fora da caixa, quem se comporta de forma não padronizada. A zombaria, o julgamento e a exclusão são os mecanismos sociais que mantêm todos no mesmo nível, no mesmo pasto. Essa força coletiva age silenciosamente. Ela não obriga, ela sugere. E aos poucos, você começa a se editar, a falar o que esperam, a vestir o que aceitam, a sonhar o que é socialmente permitido. E então um dia você acorda e não se reconhece mais, porque passou tanto tempo tentando agradar que esqueceu de existir. Nietzsche não tinha interesse em criar seguidores. Ele queria provocar indivíduos, queria que cada pessoa descobrisse o próprio centro e vivesse a partir dele. Pergunte-se, você vive para ser aceito ou para ser verdadeiro? Quantas escolhas suas foram, na verdade, estratégias para não incomodar o rebanho? Ser autêntico pode trazer rejeição, mas viver uma vida que não é sua custa infinitamente mais. Para Nietzsche, há algo mais fundamental do que o instinto de sobrevivência. Ele chama isso de vontade de poder, uma força primordial que atravessa tudo o que vive, da natureza à psique humana. Essa vontade não é necessariamente desejo de dominar o outro. É, antes de tudo, o impulso de se expandir, de se expressar plenamente, de afirmar sua existência sem pedir desculpas. Ela pode assumir muitas formas. Às vezes aparece como coragem, outras vezes como criação, arte, liderança, mas também pode se disfarçar de virtude, de humildade, de sacrifício, de moralismo. Nem sempre quem parece modesto está negando o ego. Às vezes, está apenas manipulando o ambiente ao seu redor para manter controle, por baixo da superfície. A vontade de poder reprimida não desaparece. Ela se contorce por dentro, se transforma em ressentimento, em frustração, em inveja. Quando não vivemos essa força de forma consciente, ela volta contra nós e contra os outros. Nietzsche acreditava que ignorar esse impulso é viver uma vida emprestada, uma existência pequena, moldada pelos limites dos outros. Então, talvez a pergunta mais honesta seja: onde na sua vida você tem abdicado de seu poder? Será que você tem confundido passividade com paz? Será que sua vontade de criar, liderar ou transformar está sendo sufocada por medo de julgamento? A vontade de poder não é um erro, é um convite à vida em sua plenitude. Mas só quem a reconhece com lucidez pode decidir o que fazer com ela. Nem todo moralista é ético, e nem toda bondade é inocente. Nietzsche foi um dos primeiros a apontar que a moral pode ser usada como instrumento de dominação. Quando alguém se apresenta como dono da verdade moral, o que essa pessoa está de fato fazendo é reivindicar poder. Ele chamou essa figura de tipo sacerdotal, alguém que não domina pela força bruta, mas pela manipulação simbólica, pela culpa, pela promessa de redenção, pelo medo do castigo. Esse tipo de poder é ainda mais perigoso porque se esconde atrás da aparência de virtude. Ele não oprime com violência explícita,
mas com discursos edificantes, com regras sagradas, com a ideia de que só ele sabe o que é certo. E quem ousa questionar é taxado de herético, de imoral, de inimigo do bem. É assim que muitos líderes políticos, religiosos, sociais mantêm controle, fingindo representar o bem comum enquanto defendem apenas seus próprios interesses. A manipulação moral funciona porque toca em algo sensível, nosso desejo de ser bons, de pertencer, de sermos aprovados. Mas a pergunta é, quem está definindo o que é bom? E a quem essa definição serve? Nietzsche nos convida a desconfiar de toda moral que vem de fora, especialmente quando ela parece vir com autoridade demais. Porque o verdadeiro mal, às vezes, não se apresenta com máscara de vilão, mas com a aura de um salvador. Existe um preço em ser bom. E Nietzsche foi um dos poucos a ter coragem de dizer isso em voz alta. A bondade, em sua forma mais pura, é uma expressão de força interior. Mas em um mundo competitivo, onde as dinâmicas de poder imperam, essa força pode ser confundida com fraqueza e, por isso, ser esmagada. Pessoas boas tendem a hesitar, a pensar antes de agir, a considerar o outro, a pesar as consequências. E enquanto refletem, os que não se preocupam com ética já avançaram 3 casas no tabuleiro. Isso não significa que devemos abandonar a bondade, mas que ela sozinha não basta para lidar com a realidade. Ser bom sem ser estratégico é se colocar numa posição vulnerável. É deixar que outros, mais astutos ou mais frios, decidam o rumo das coisas. Nietzsche não desprezava os bons. Pelo contrário, ele admirava aqueles que, mesmo conscientes da crueldade do mundo, ainda escolhiam agir com dignidade. Mas ele alertava, essa escolha exige força, lucidez e uma certa dose de brutal honestidade consigo mesmo. Você é bom, mas está preparado para que sua bondade não seja reconhecida? Você é ético, mas sabe se proteger daqueles que usam a ética como fachada? A bondade, quando é cega, vira ingenuidade. Quando é lúcida, vira poder. E esse é o tipo de bem que Nietzsche respeitava. Não o que espera aplausos, mas o que se sustenta mesmo no silêncio, mesmo no embate, mesmo quando o mundo não entende. Nietzsche acreditava que para viver de forma plena é preciso ir além da moral tradicional. Não se trata de abandonar toda a ética, mas de perceber que os valores que nos foram dados, o bem, o mal, o certo, o errado, muitas vezes são heranças de sistemas que não nos representam. Viver além do bem e do mal é um convite à criação, à responsabilidade radical por si mesmo. É deixar de ser regido por mandamentos prontos e passar a ser o autor dos próprios princípios. Mas essa liberdade tem um preço. Ela elimina a possibilidade de se esconder. Não há mais desculpas. Não há mais terceirização da culpa. Cada escolha passa a ser sua. Cada consequência também. Nietzsche propõe que deixemos de ser marionetes de normas herdadas, que nos tornemos criadores de sentido, em vez de repetidores de doutrinas. Isso exige coragem, porque não há mapa para quem decide se guiar pela própria bússola. É mais fácil seguir regras, mesmo que sejam injustas, do que criar um caminho onde antes só havia floresta. A questão então não é apenas quais são seus valores, mas você sabe de onde eles vieram? Eles te fortalecem ou te aprisionam? Ir além do bem e do mal não é viver sem ética. É viver com uma ética escolhida e não herdada. Uma ética que nasce do confronto com a própria sombra, com o próprio desejo, com a própria verdade. Nietzsche não acreditava que a evolução humana terminava no que somos hoje. Ele propôs a figura do Übermensch, o além do homem, como símbolo daquele que supera as limitações impostas pela moralidade convencional, pela cultura de massa e pelos medos herdados. O Übermensch não é um tirano. Ele não domina os outros, domina a si mesmo. Ele vive a partir de uma autenticidade tão profunda que não precisa mais da aprovação do mundo. Não se curva à moral do rebanho, nem à expectativa dos antigos deuses. Ele cria seus próprios valores, transforma a dor em potência e a solidão em liberdade. O mundo o verá como arrogante, como estranho, talvez até como perigoso, porque ele incomoda, ele quebra padrões, ele não se encaixa, porque não foi feito para caber em moldes. Nietzsche não acreditava que todos estavam prontos para esse salto, mas ele via no ser humano o potencial para isso. Um potencial que só se manifesta quando somos capazes de abandonar as ilusões que nos mantêm infantis. Você está disposto a viver uma vida que é verdadeiramente sua? Está pronto para abrir mão do conforto das certezas alheias e entrar no território desconhecido de ser quem você é? O Übermensch não é um ideal inalcançável. É um processo, uma construção,
uma decisão diária de viver com mais verdade do que medo, com mais criação do que repetição, com mais consciência do que obediência. Nietzsche escreveu: você precisa ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Para ele, o sofrimento não era um erro da existência, mas parte essencial do processo de individuação. Uma etapa dolorosa, sim, mas necessária para quem deseja se tornar inteiro. Aqui, a filosofia de Nietzsche se encontra com a psicologia analítica de Jung. Este falava da alquimia psicológica, o processo de transformação interior em que a dor, o medo e as sombras são trabalhadas como o alquimista trabalha o chumbo para transformá-lo em ouro. O sofrimento só paralisa quando não é compreendido, quando é evitado, quando se torna um inimigo. Mas quando olhamos para ele com atenção, ele se revela um mensageiro. Carrega lições, carrega força. Carrega a chave de algo que ainda não entendemos em nós. Quantas vezes você tentou silenciar sua dor ao invés de escutá-la? E se aquilo que mais te machuca for exatamente o que pode te libertar? O caos não precisa ser o fim. Ele pode ser o começo de uma nova ordem. Uma ordem criada por você, mais verdadeira, mais corajosa, mais sua. A alquimia interior não acontece com fórmulas prontas. Ela exige presença, exige silêncio, exige disposição para descer às profundezas da própria alma e voltar de lá com algo valioso nas mãos. A pergunta que Nietzsche e Jung nos deixam é simples, mas poderosa. Você ainda não sofreu o suficiente para ser livre? Nietzsche não escreveu para consolar, escreveu para despertar. Suas palavras são como martelos, não para destruir tudo, mas para quebrar as ilusões que nos mantêm presos. Ele sabia que o mundo nem sempre recompensa os justos, os sensíveis, os conscientes. Sabia que os que vencem, muitas vezes, são aqueles que jogam o jogo com os olhos abertos, sem esperar que as regras sejam justas, nem que os méritos sejam reconhecidos. Mas também sabia que existe uma saída. Não é a desistência, não é o cinismo, é a transcendência. A verdadeira vitória para Nietzsche não está em dominar os outros, mas em deixar de ser dominado por ideias herdadas, por padrões impostos, por valores que não nos pertencem. A vitória está em se tornar quem se é, custe o que custar. Neste momento você tem diante de si 3 caminhos. O primeiro é continuar jogando o jogo como ele é, esperando que um dia as regras se tornem mais justas. O segundo é ser dominado por esse jogo, desistir, se amargurar, culpar o mundo. E o terceiro é transcender, criar outro jogo, uma outra vida, um outro você. Nietzsche não te pede para ser como os piores que vencem. Ele te convida a ser melhor, não moralmente melhor, mas mais desperto, mais inteiro, mais livre.